Olá, pessoal. Meu nome é Anne Beatriz Bortolucci, sou mestranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade do Oeste Paulista, ao lado das minhas colegas Gisele Quinalha e Juliene Andrade, e o nosso trabalho foi intitulado Poluição Atmosférica, a estreita relação entre o meio ambiente e a saúde. Em 2002, mais de 200 peritos e cientistas do Programa Ambiental da ONU enumeraram os principais problemas ambientais que atingiriam o planeta para os próximos 100 anos. Dentre esses problemas se encontra a poluição do ar, que é o eixo central do nosso trabalho. A poluição do ar representa ainda hoje um dos maiores problemas de saúde pública, afetando não somente a saúde dos seres humanos, mas também dos animais e das plantas. Os principais poluentes atmosféricos que encontramos nas cidades são o material particulado, o ozônio, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio. A Organização Mundial da Saúde estimou no ano de 2012 cerca de 7 milhões de mortes no mundo decorrentes da poluição do ar, tanto provenientes de fontes urbanas quanto rurais. As emissões atmosféricas que contaminam o ar, elas podem ser provenientes tanto de fontes fixas, que são as indústrias, quanto móveis, que são os veículos automotores. Essa poluição acaba atingindo a qualidade do ar local, regional e global, e com isso acaba comprometendo a saúde pública. No Brasil, até a década de 80, a principal fonte de contaminação eram as indústrias. A partir da década de 90, o principal responsável pela contaminação atmosférica são os automóveis. Hoje, segundo o Denatran, o Brasil possui uma frota veicular que totaliza 92 milhões de veículos e 18% dessa frota está concentrado nos grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Curitiba, Campinas, Rio de Janeiro e Baixada Santista. Nos últimos anos, é notório a crescente preocupação mundial sobre as questões socioambientais e as externalidades negativas, principalmente devido à diminuição da qualidade de vida das pessoas. Em uma rápida busca que fizemos, correlacionando poluição atmosférica e saúde, encontramos duas matérias preocupantes. Uma que diz que a poluição do ar pode causar depressão e uma outra dizendo que a poluição do ar nas cidades aumentou 8% e mata anualmente 7 milhões de pessoas, segundo alertas de agências da ONU. A literatura mundial tem corroborado com o fato que a variação tóxica dos poluentes no ambiente afetam a saúde de diferentes maneiras e níveis de gravidade. A poluição do ar seria responsável desde a redução da expectativa de vida, ao aumento do risco de arritmias e infarto, bronquite crônica e asma, doenças pulmonares, obesidade, câncer do pulmão e até a depressão. A grande maioria dos estudos conduzidos no Brasil relacionando poluição atmosférica e doenças respiratórias se encontram nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Há poucos estudos sobre os efeitos desses poluentes nas cidades do interior. E aqui, para ilustrar para vocês, trouxemos uma foto do rio Tietê, já no interior de São Paulo, espumando. Como sabemos, quando o rio espuma, significa poluição. E podem perceber que ao fundo há montanhas, áreas verdes, bem ao lado da poluição. Então, há uma urgente necessidade dos estudos de poluição atmosférica, abrangendo também o interior dos estados. Na região do Pontal do Paranapanema, existem vários fatores que contribuem para a poluição atmosférica, os quais podemos citar o aumento da frota de veículos nos municípios inseridos na região do Pontal, a quantidade de olarias para a fabricação de telhas e tijolos, a falta de locais apropriados para a destinação dos resíduos sólidos e a queima da cana-de-açúcar, que apesar de proibida, ainda é realizada em algumas áreas da região do Pontal. Então, o objetivo do nosso trabalho foi compreender, através da revisão de literatura, a influência da poluição atmosférica tanto na saúde humana quanto na saúde do meio ambiente. A nossa justificativa é que, apesar de vários avanços terem surgido nas últimas décadas em relação a práticas que proporcionem um ar mais limpo, principalmente em países desenvolvidos, os atuais níveis de poluição atmosférica continuam a ser considerados danosos para a saúde. Então, vários estudos sobre poluição atmosférica e efeitos na saúde já têm demonstrado que, mesmo quando os poluentes se encontram abaixo dos níveis determinados pela legislação,
eles ainda são capazes de provocar efeitos na saúde das pessoas. As faixas etárias mais atingidas pela poluição atmosférica são as crianças, os idosos e as pessoas que já sofrem de algum problema respiratório. Todas elas se tornam mais suscetíveis devido ao comprometimento da sua imunidade. Alguns estudos já mostram que o aumento nos níveis de poluição atmosférica no organismo das crianças está associado ao crescimento no risco de mortalidade infantil, déficits no desenvolvimento pulmonar e ao aumento no acesso aos serviços de saúde em decorrência das doenças respiratórias, como por exemplo a asma. Todas essas situações se agravam no inverno, devido ao aumento das inversões térmicas, onde vai dificultar a dispersão dos poluentes atmosféricos primários e, com isso, ocasionando episódios agudos de poluição. Em relação aos idosos, um dos maiores estudos realizados no Brasil por Saldiva e colaboradores em 1995 constatou que a elevação de 10 mg por metros cúbicos de material particulado estava associada a um crescimento na mortalidade geral dos idosos em mais de 13%, e com isso eles concluíram que a poluição do ar tem sim efeitos significativos sobre a mortalidade de pessoas idosas. Além de provocarem todos esses impactos negativos na saúde da população, os problemas relacionados com a poluição do ar também geram impactos negativos na questão da perspectiva econômica e social. Tudo isso porque o trabalhador ele acaba se afastando do serviço devido aos problemas causados pela poluição e, com isso, consequentemente, temos a queda da produtividade agrícola. Esse mesmo trabalhador também vai acabar procurando serviços de saúde, tanto para consultas, medicações, exames e até internações, e com isso ocasiona um aumento dos custos dos sistemas de saúde e também a maior vulnerabilidade das populações carentes. No Brasil, a maioria das pesquisas epidemiológicas avaliando a agregação de poluentes com problemas na saúde concentram-se no estado de São Paulo. Esse estado é responsável por abrigar 1/5 da população brasileira e 96% dessa população é urbanizada. Segundo a CETESB, dos 645 municípios do estado de São Paulo, apenas 42 monitoram a qualidade do ar, com 86 estações de monitoramento, e tudo isso representa 34% das estações existentes no país. Então, a nossa metodologia foi um estudo prospectivo de revisão literária que utilizou para a obtenção das informações pesquisas na rede pública de internet, leitura, análise e interpretação de livros, periódicos e documentos sobre o tema poluição atmosférica. Segundo a CETESB, poluente atmosférico é descrito como toda e qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos em legislação e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Os impactos tanto positivos quanto negativos na saúde humana podem ser avaliados segundo duas categorias: morbidade, que é o potencial de adoecimento, e mortalidade, que é o potencial de causar óbito. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, todos esses desfechos refletem em custos públicos e privados diretos, como a perda da produtividade, atividades restritas ou morte prematura e despesas médicas, com tratamentos, exames e medicamentos. Nós trazemos para vocês uma tabela do estudo de Dapper e colaboradores do ano de 2016, onde eles estudaram as principais doenças e poluentes no estado de São Paulo entre 2010 e 2015. O que podemos observar nessa tabela é que, em primeiro lugar, as doenças que estão mais relacionadas com poluentes atmosféricos são as doenças respiratórias, como asma, pneumonia, rinite e eczema. Em segundo lugar, vêm as doenças cardiovasculares, como o AVC e hipertensão arterial. E, em terceiro lugar, outras doenças, como incidência e mortalidade por câncer, baixo peso ao nascer, anemia falciforme, entre outros. O que nos chamou a atenção nessa tabela é que todas essas doenças, em todos os estudos, foram relacionados ao material particulado, que é o MP10. Então, o que seria esse material particulado? O material particulado ele é originário principalmente da queima de combustíveis fósseis, e ele pode ter meia-vida de alguns dias e até anos. As partículas inaláveis, que possuem maior impacto sobre a saúde humana, elas podem ser definidas de maneira simplificada como MP10, que são partículas inaláveis, cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 micrômetros.
E também temos o MP2,5, que são as partículas inaláveis finas, que possuem diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 micrômetros. O tamanho da partícula ela possui relação inversamente proporcional ao potencial de deposição no trato respiratório, ou seja, partículas maiores se localizarão no terço superior do sistema respiratório, até o terço superior da traqueia. Já o MP2,5, que são partículas menores, eles têm potenciais de se instalarem até os alvéolos, que é a última ramificação do nosso sistema respiratório, que é onde acontecem as trocas gasosas. Aqui é uma outra tabela do estudo de Rodrigues e colaboradores do ano de 2015, onde ele realizou a projeção de óbitos, internações hospitalares e gastos com internações hospitalares, todos eles relacionados ao MP2,5. Aqui o que nos chamou a atenção é que entre 2011 e 2030 ele projetou 246.375 mortes relacionadas ao MP2,5. E também somam mais de 900 mil internações hospitalares, também relacionadas ao MP2,5. E ele também realizou uma projeção de aumento e redução em 5% do nosso cenário estacionário até 2030. Ou seja, se aumentarmos 5% da emissão de MP2,5, somariam 256.515 mortes até 2030. E se reduzíssemos 5% da emissão de MP2,5 até 2030, somaríamos 236.198 óbitos somente relacionados ao MP2,5. No ano de 2010, o Programa Global de Pesquisa Investigativa da OMS estabeleceu que a poluição atmosférica por MP2,5 é o sexto maior fator de risco para a mortalidade prematura global. Para efeito de comparação, a carga da doença atribuída ao MP2,5 é maior do que outras ameaças já conhecidas em todo o mundo, como a malária e HIV/AIDS combinadas. Já no ano de 2013, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é uma agência vinculada à OMS, anunciou que a classificação da poluição do ar exterior e do poluente material particulado seriam substâncias carcinogênicas do grupo 1. Isso significa que o risco de desenvolver câncer nas pessoas expostas à poluição é significativamente maior do que em pessoas que não são tão expostas à poluição atmosférica. Além disso, no ano de 2015, a OMS divulgou a perda precoce de cerca de 8 milhões de vidas no mundo pela poluição do ar. Desses 8 milhões, cerca de 3,7 milhões deveram-se à poluição do ar externa, o que representa 46% de todas as fontes de poluentes relacionadas ao ar. Em relatório oficial da 68ª Assembleia Mundial da Saúde, que aconteceu em maio de 2015, a OMS concluiu que a redução da poluição atmosférica pode se tornar o indicador sanitário das políticas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pós-2015, que ficou intitulado como Agenda 2030, onde o Brasil faz parte. Nesse documento, a OMS solicita aos países membros que tomem medidas emergenciais de controle efetivo da poluição, uma vez que a poluição do ar passa a ser líder ambiental para riscos em saúde. Como vimos em todo o trabalho, o principal responsável hoje pela poluição atmosférica no planeta são os veículos automotores. Os veículos eles emitem principalmente o CO2, que é um gás de efeito estufa. E nesse gráfico disponível no site da CETESB, ele mostra a evolução na emissão dos poluentes atmosféricos ao longo dos anos entre 2008 e 2013. E o que nos preocupa é que o CO2 teve uma constante elevação ao longo dos anos, enquanto os outros poluentes se manteve na média. Diante dessa preocupação, o controle da poluição por fontes móveis no Brasil iniciou-se pelo PROCONVE, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, em 1986. A partir do ano de 1995, foi estabelecido o controle da emissão de gases poluentes pelo escapamento de veículos. A critério de curiosidade, atualmente o programa está em sua 7ª fase e estabelece limites de emissões mais rígidos para veículos pesados, exigindo que tenham novas tecnologias. Diante deste estudo, concluímos que há necessidade de estudos mais abrangentes para investigar o efeito de outros poluentes, como, por exemplo, os compostos orgânicos voláteis, que também podem ser potenciais causadores de risco tanto para a saúde humana quanto para a saúde ambiental. Há também a necessidade de determinação de planos de gestão, e estes somente é feito a partir dos padrões de qualidade do ar,
para fazer o diagnóstico dos níveis de poluentes que trazem malefícios para a saúde. É preocupante a indefinição de novos padrões em âmbito nacional e a falta de um controle mais rigoroso dos níveis de poluição, pois isso apenas protelam medidas efetivas para o combate da poluição atmosférica por fontes automatoras e fixas no país, contribuindo assim para a continuidade de mortes e internações em decorrência dessas causas, além do impacto ambiental sofrido. Gostaríamos de agradecer à UNOeste por possibilitar o desenvolvimento desse estudo e também ao 13º Fórum Ambiental pela oportunidade do compartilhamento do nosso conhecimento. Muito obrigada a todos.